Muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Dias que antecede o Natal, né? Teremos evangelismo amanhã à tarde na Praça 7. Vai ser um tempo de joia, um evangelismo especial. Se você está no centro, seja muito bem-vindo a juntar-se conosco ao meio-dia na Praça 7. Aliás, amanhã vai ser um pouco mais tarde, né? Às 2 da tarde, isso. Ok. Amém? Ok, se você pode, abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. E vamos orar nessa noite. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar diante da sua presença, poder pensar com o Senhor, falar com o Senhor, e ouvir sua palavra, poder alimentar nossa fé e andar, Senhor, em novidade de vida, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados filhos de Deus. Que o Senhor possa estender suas mãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, e que possamos, ó Pai, contemplar a graça, as misericórdias do Senhor que renovam e renovarão cada manhã das nossas vidas. Te amamos, te adoramos, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, e por favor, Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Está escrito. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado. Olha, o autor de Hebreus aqui está sendo bem categórico para cada um de nós. Né? Tende cuidado, irmãos, para que jamais haja qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. No versículo 7, ele diz o seguinte, versículo 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação e no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí ele fala no versículo 3, no dia que se chama hoje, olha o que está escrito, no dia que se chama, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é pecado? Pecado, a palavra no grego é amatia, e significa errar o alvo. Errar o alvo. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas nós, quando confessamos Jesus como Salvador, nós nascemos de novo. Nós tornamos novas criaturas. E Deus nos chamou a caminhar uma nova corrida, a corrida da fé, em novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4. A palavra novidade ali no grego fala sobre uma vida nova de qualidade diferente da que vivíamos antigamente. Então, como filhos de Deus, agora como novas criaturas, como herdeiros de Cristo e como uma pedra no edifício espiritual que cada um de nós somos, devemos andar em novidade de vida. Aqui estamos nós, final de ano. 5 dias antes do Natal. E muitos de nós, como filhos de Deus, muitos dos filhos de Deus, estão vivendo hoje pior do que as pessoas que não conhecem Deus. Estão endurecendo seus corações.
e afastando da presença do Deus vivo. Essa é uma realidade na vida de muitos dos filhos de Deus. E muitos estão enganados pelo pecado, como diz aqui no versículo 3. Enganados pelo pecado. Que acham que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, mas fora da presença de Deus. Romanos 8 fala, não inclinais para a carne, porque aquele que inclina para a carne, mesmo sendo um filho de Deus, torna inimigo de Deus. É sério quando nós tratamos, né, das coisas de Deus. Né? E Paulo disse em 1 Tessalonicenses que a vontade de Deus para nossas vidas é a santificação, separados para Deus, viver uma vida santa. Em Efésios capítulo 4, está escrito, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Olha, andeis de modo digno do Evangelho. Você está andando de modo digno do Evangelho? Nós estamos andando de modo digno do Evangelho? Sabe, amados irmãos, a carta de Romanos é fantástica, porque fala da praticidade da vida cristã, capítulo 1 até capítulo 9, a praticidade da vida cristã. Capítulo 12 até o final, a mesma coisa. E o primeiro capítulo de Romanos já trata da radiografia do coração humano. Totalmente depravado. Totalmente depravado. Homens e mulheres estão estão virando e se virando na sua sensualidade. E achando que é normal. Homens e mulheres, capítulo 1 de Romanos. Até o capítulo 2, versículo 1. Os juízes veem isso. Os homens, os pais, aqueles que fazem uma liderança na vida dos outros, veem isso e não só aprovam, como fazem também. Como é o modo digno do Evangelho? É andar de acordo com a palavra de Deus estabelece para as nossas vidas. Homens, fogem, e mulheres, fogem de toda aparência de mal. Fogem. E qual a aparência de mal? Tudo, por exemplo, essas noites aí, pessoas vão para os bares, filhos de Deus, envolve com o mundo, esse mundo tenebroso que jaz no maligno. Falam coisas que não deviam, vivem bebendo bebidas que a palavra de Deus, não é um modo digno de viver do Evangelho. Suas vestes são sensuais. E vai contradizendo tudo que é santo, tudo que é estabelecido na palavra de Deus. Mas pensa que é normal. Pensa que é bonito. E não é. Porque nós somos tabernáculo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 fala que o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo e nosso corpo não é para ser exposto para outros. Homem só para sua esposa e mulher só para o seu marido e não para outros. Viver de modo digno do Evangelho é viver em uma vida de oração, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Orai sem cessar, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele tem um plano para as nossas vidas, Ele quer que nós vivamos uma vida que agrade a Ele. E como nós podemos agradar a Deus? Vivendo de fé em fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. De modo digno. Andeis de modo de novidade de vida. Não como nós andávamos antigamente,
no nosso próprio destino, mas sim de modo digno do Evangelho. Tem muitos dos filhos de Deus nessa noite consultando, fazendo simpatias para o final do ano. Sabe, é como se estivesse consultando palavra. Necromantes. Aquela pessoa que fica lendo a mão, fazendo simpatia. Tudo isso tem um espírito demoníaco por trás. É diabólico. Não permita que essas pessoas toquem em você, porque será o próprio demônio tocando em você. Não permita. A Bíblia condena feitiçaria e todo tipo de simpatia é, sim, uma feitiçaria. E é diabólica, é demoníaca. Micromantes. De morte, de lugar de. Precisamos ter cuidado no que nós falamos, que nós ouvimos, que nós pensamos e como nós andamos. Sabe, viver de modo digno no Evangelho é um privilégio para poucos. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós somos escolhidos por Deus. E precisamos dar um testemunho andando em novidade de vida. Uma vida nova de qualidade, diferente da vida que vivíamos antigamente. Eu preciso ser um exemplo para minha esposa precisa ser um exemplo para mim, e as pessoas lá fora, elas precisam ser um exemplo para as pessoas lá fora. Também um testemunho de que nós fomos e somos separados para Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Está escrito. Timóteo 1, 14. Transbordou, porém, a graça de Deus, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Né? Aqui no versículo 12, Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo, era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Olha, todo o nosso caminhar, se nós estamos vivendo um coração duro, afastando ou afastados de Deus, devemos compensar, sacudir a poeira e deixar o passado para trás e andar agora em novidade de vida. Parar de andar do jeito que nós andávamos. Sabe? Sendo pessoas filhos de Deus, que andam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 1. Hebreus 3, 8, que nós lemos. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Um coração duro é resultado de incredulidade. E está vivendo afastado da presença do Deus vivo. Não seja enganado pelo pecado, como está no versículo 13. O pecado nos afasta de Deus. Apesar de que Deus jamais irá afastar de nós, por causa da obra consumada. Mas nós perdemos a comunhão quando pecamos, quando erramos o alvo. Vivemos dias difíceis, mas nós temos um testemunho como cartas vivas a dar para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas lá fora. Qual o testemunho que você tem dado? É de que nem está aí mais, tanto faz? Isso é sinal de um coração endurecido, afastado da presença de Deus.
É sério o que eu estou falando nessa noite. É sério. Quantos hoje estão vivendo independente de Deus, com coração de incredulidade? Se eu não ver, muitos falam assim, se eu não ver, eu não vou acreditar. Se Jesus não aparecer para mim aqui, eu não vou crer. Coração incrédulo. Os Tomés da vida. Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. O pecado é terrível na vida dos filhos de Deus. O pecado, sabe, a maioria das vezes é resultado da sedução, indução do inimigo. E ele vai usar pessoas ao seu lado, ele vai usar amigos, ele vai usar, sabe, até qualquer coisa o inimigo vai usar para manter você, um filho de Deus, enganado. Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós erramos, e todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, devemos confessar, olhar para a cruz e sacudir a poeira e levantar, porque senão vamos entristecer o Espírito Santo que todos nós fomos selados. Andar de modo digno do Evangelho. É andar com o coração amolecido pela palavra de Deus, receptível à palavra de Deus. Não duvide, Deus é fiel. No dia que se chama hoje, não permita que o pecado te afaste da presença de Deus. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais, não viva enganado. Você pode ficar com raiva de mim, pode brigar comigo aí no seu íntimo, mas essa é a realidade da palavra de Deus. Somos chamados a viver uma vida santa, uma vida separada. Paulo disse, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum valor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aí tá. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Isso faz parte de andar do modo digno do Evangelho. Olha, amados irmãos, o final de ano está aí. Nós vamos continuar vivendo como separados, afastados da presença de Deus? Ou vamos dar a volta por cima, sacudir a poeira e falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Não podemos permitir que o inimigo nos engane, endurecendo o nosso coração. Muitos estão zombando de Deus das suas atitudes. E de Paulo disse, de Deus não se zomba, em Gálatas capítulo 6. O que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Então, vamos olhar para Deus, vamos buscar a graça de Deus, as misericórdias de Deus, o amor incondicional de Deus, o perdão de Deus, permitir que a obra consumada, o sangue de Cristo nos purifica de toda obra morta, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 14, purifica a nossa consciência de obras mortas. Vamos viver para Deus, com Deus e na sua presença. Foge de toda aparência de mal. É tempo de vitória, é tempo de olhar para Deus, é tempo de andar com Deus, é tempo de correr a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Sabe, amados, não perca a bênção que Deus tem para a sua vida nesse final de semana. Não se afaste do Deus vivo. Não caia da graça de Deus, como muitos estão caindo. Viva para Deus, corra para Deus, desfrute do amor de Deus e não deixe de alimentar sua fé com a palavra de Deus. Aqui está nosso manual de vida. Aqui está
o nosso alimento. Que possamos viver hoje como se nunca tivéssemos errado nas nossas vidas, aplicando a obra consumada por Jesus Cristo em nossas vidas. Que possamos ter discernimento, que possamos ter um coração amolecido com a palavra de Deus, um coração receptivo para a palavra de Deus, e não um coração duro de incredulidade, que nos afaste de Deus. Pense nisso. 2 caminhos, um estreito e um largo. O largo, os prazeres do mundo. Lá não tem nada a ver. Perdição, problemas, dor. Caminho estreito, caminho da graça. A presença de Deus. Mesmo quando tem muralhas, se Deus não remove, Ele nos fará saltá-las. E seremos mais do que nós já somos, vencedores pela graça de Deus, mediante a obra consumada. Por isso, o autor de Hebreus disse, em Hebreus capítulo 3, assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa noite, essa é uma mensagem um pouco pesada, mas Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele te deu a você a sua palavra. Ele te deu graça, misericórdia, para que você e eu possamos correr a corrida da fé juntos, em novidade de vida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte. Ele foi o nosso substituto. Ele pagou um preço pelos nossos pecados na cruz. O sangue derramado. Uma única vez por toda a eternidade. Se você gostaria de ter a vida eterna, creia na obra que Jesus fez por você. Confesse que você está andando fora da vontade de Deus. Volte seus olhos para o alto. E chame Ele para fazer parte da sua vida. Se você gostaria de ter certeza, olha, eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, subiu um dia muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Faz de mim, ó Pai, uma nova criatura. Eu te dou a honra, a glória e o louvor e te agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Segunda, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Romanos 6,4 fala, chama, convida você agora a andar em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente daquela vida que você andava antigamente. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala assim, pastor, eu orei, pode falar no privado, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus, e que possamos ter o coração amolecido pela palavra de Deus, andando em novidade de vida e na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.